Fala, fisioterapeuta! E aí, MyChamp? Estamos aqui de novo, mais um vídeo para você no canal, para te ajudar com a sua prática clínica, ajudar você a ter melhores resultados. E hoje vamos falar sobre avaliação por movimentos ativos, que é um dado extremamente importante nos testes físicos do seu paciente. Traz muitas informações boas que vão te ajudar a ter um melhor diagnóstico e, consequentemente, uma melhor conduta. E hoje vamos falar de alguns tópicos mais principais sobre isso. Porém, antes da gente começar a aula, dá aquela força para a gente aí no canal, para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Curte, compartilha com seus amigos, aquele amigo que precisa das informações. Comenta, faz os comentários aqui o que você achou do vídeo, coisas que você gostaria de ver por aqui. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, para sempre estar recebendo aí um material gratuito de qualidade para você, mastigadinho, só para você aplicar com os seus pacientes e já melhorar seus resultados, melhorar sua agenda, melhorar seus rendimentos. Beleza? Então, sem me alongar muito, vamos lá, vamos começar. Movimentos ativos. Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho mais focado para a lombar. Então, movimentos ativos, basicamente são o quê? São os movimentos que você vai pedir para o seu paciente fazer na avaliação física. Normalmente, a gente tem uma sequência de procedimentos que usualmente é feita, onde a gente começa pela anamnese, depois que fez uma boa anamnese, fazer a inspeção. Fizemos a inspeção e a gente vai testar os movimentos do segmento. Então, imagina que o paciente veio com dor lombar no seu consultório. Logo, após a anamnese e inspeção, você vai pedir para ele mover a lombar, e isso, mesmo antes de fazer testes provocativos, testes analíticos, isso já te dá muitas informações sobre o que pode estar acontecendo com esse paciente. Veja bem, a primeira informação que isso vai ajudar você a começar a delinear, a chegar à conclusão, são os mecanismos de dor. Por quê? Na sua anamnese, dentro do que ele te contou, você já tem alguma suspeita sobre os mecanismos de dor dele. É neuropático? É nociceptivo? É nociplástico? Então, esses mecanismos de dor, junto com a anamnese, no movimento ativo você já consegue perceber. Por exemplo, se o seu paciente ele tem na anamnese indícios de dor nociplástica e você pede para ele fazer os movimentos ativos e você percebe que ele vai flexionar a lombar, ele tem medo, aquele paciente que vai devagarzinho, vai com a coluna dura, travada, não deixa o movimento fluir naturalmente. Paciente, quando ele faz a flexão lombar, não existe uma correlação tecidual entre local de dor e território de lesão tecidual ou de sintoma. Então, são já indicativos de que esse paciente, junto com o que você viu na anamnese, pode ter uma dor nociplástica. E aí você vai fazer outros testes para corroborar com esse diagnóstico. O paciente pode ter uma dor neuropática, então quando você pede para ele fazer uma flexão lombar, ou uma extensão lombar, ou uma lateroflexão, depende do que está acometendo a raiz nervosa, esse paciente vai ter uma dor neural. Então, esse paciente ele pode ter sintomas como formigamento, dormência, alteração de sensibilidade. Esses sintomas eles podem ser já constantes, se a compressão no nervo está muito grande, mas, porém, esses sintomas também podem ser silenciosos a determinadas posições e ficam latentes a determinados movimentos, ou situações em que o paciente pode estar se expondo de maneira posicional, sentado, em pé, deitado, enfim. E claro, também, ainda no mecanismo de dor, pode ser uma dor nociceptiva, ou seja, o tecido está gerando uma dor. E essa dor tecidual vai ter um território lá de dor de acordo com o tecido que está sofrendo. E, claro, vai ter movimentos que agridem esse tecido, que aumenta a carga no tecido, faz com que o tecido gere mais sintomas. E vão ter movimentos que vão aliviar os sintomas do seu paciente. Você quer ver o exemplo? Olha só. Imaginem que seu paciente ele tem uma dor lombar e a dor dele é facetária, ele tem uma dor nas facetas, na articulação zigoapofisária. Esse paciente, ele até pode ter dor à flexão num primeiro momento, mas quando você repetir esses movimentos, a tendência é que essa dor à flexão ela diminua. Por quê?
Porque a flexão ela abre a faceta, ela diminui a pressão na faceta. Então, a tendência é que essa dor diminua a flexão e piore a extensão, que é onde você vai ter um aumento de pressão nas facetas. Então, vejam bem, o movimento ele já te dá dicas de que tecido está sendo acometido e pode, para um caso como esse, servir como diagnóstico. Você fala, olha, sua dor é facetária. Por quê? Porque sua dor tem essas características no seu dia a dia, tal movimento piora, tal movimento melhora, né? No caso, flexão melhora, extensão piora. Então, quando você faz extensão associada à lateroflexão direita, piora mais ainda. Então, você sabe que é a faceta do lado direito, porque esse movimento fecha ainda mais a faceta. Segura aqui para mim, por gentileza. Obrigado. Então, olha só, gente. Como movimento ativo, ele nos dá muitas informações que são importantes para avaliação e é importante você saber interpretar isso. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, estas são as correlações mais básicas das quais falamos. O mecanismo de dor e a correlação tecidual. Se essa dor é uma dor facetária, discal, ligamentar. Porém, tem uma coisa muito interessante em relação aos movimentos ativos, que é o conceito de centralização e periferalização, que a gente identifica através dos movimentos repetidos. Você conhece os conceitos de centralização e periferalização? Este conceito ele foi introduzido, vamos dizer dessa maneira, na fisioterapia, por um fisioterapeuta neozelandês chamado Robin Mackenzie. O que o Mackenzie percebeu? Que determinados pacientes com dor, quando eram expostos a determinados movimentos em sequência ou determinadas posições, a dor saía do centro para a periferia. Então, se estamos falando de uma dor lombar, por exemplo, o paciente tinha uma dor lombar e essa dor ia irradiando para o membro à medida que ele ia repetindo o movimento. Ou o inverso, ele tinha uma dor já lombar afetando o membro e a dor ia centralizando, ia caminhando em direção à lombar à medida que ele vinha repetindo determinado movimento. Então ele criou esse conceito de centralização e periferalização, que é muito utilizado na fisioterapia e vai te ajudar a escolher boas condutas de exercícios com o seu paciente. Bom, eu já dei um preâmbulo aí do conceito para vocês, como Mackenzie desenvolveu. Então vamos explicar detalhadamente. O que é centralização? Centralização é quando o paciente tem uma dor que irradia para algum membro, então pode ser cervical para membro superior, para escápula, pode ser lombar para membro inferior. E você vai dando movimento para esse paciente e à medida que o paciente vai repetindo o movimento, a dor do membro ela vai sumindo e vai ficando concentrada apenas na região mais central do corpo. Se for membro inferior, logo coluna lombar. E o conceito de periferalização é o inverso. O paciente ele tem uma dor, imagine você tem uma dor lombar irradiada para glúteo direito, ok? E você começa a mandar esse paciente fazer o quê? Flexões lombares repetidas. E ele vai flexionando, 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 e à medida que ele vai repetindo o movimento, a dor do glúteo vai descendo para a coxa, vai descendo para a panturrilha, para o tríceps sural, chega até o pé, por exemplo. Então, essa dor está periferalizando. O que significam esses conceitos em termos práticos? Paciente que a dor centraliza é um paciente que melhora com aquele movimento. E quando periferaliza, o paciente piora com aquele movimento. Logo, a gente vai estar falando que esse paciente tem um movimento de preferência. O que é um movimento preferencial? É o movimento que faz a dor centralizar. Então, você tem que conhecer os conceitos de centralização e periferalização para saber qual é o movimento de preferência do seu paciente, porque é este movimento que vai ajudá-lo a melhorar, vai fazê-lo melhorar. Então, se a gente fosse colocar aqui já os conceitos de periferalização e centralização com o movimento de preferência, como que a gente organiza isso? O paciente que tem essa dor que irradia para o membro inferior, se a flexão faz a dor periferalizar, ela está piorando. Então, a flexão não é um movimento de preferência. Se a flexão faz o movimento centralizar, a flexão é um movimento de preferência.
Então, esse paciente, você vai prescrever para ele exercícios de flexão lombar. Beleza, gente? Tranquilo? Moleza, né? E olha que legal, isso é altamente eficaz quando você encontra esses dados na sua avaliação. Funciona muito bem, e o paciente se trata no dia a dia, o que faz com que você tenha uma continuidade ali do tratamento que você aplicou no consultório, aumentando o seu resultado, tendo mais resultado com menos tempo e menos atendimentos. Ok? Veja bem, uma dica. Normalmente, se um movimento centraliza, o movimento oposto periferaliza. Por exemplo, o paciente que tem periferalização à flexão, provavelmente ele vai ter centralização à extensão. E o inverso é verdadeiro. Então, assim, Diego, e se o paciente periferaliza com os dois movimentos? Ele faz flexão, gera periferalização, e ele faz extensão e gera periferalização. Não sei mais o que fazer, porque para todo lugar que mexe, a dor irradia e ela lastra, ela piora. Tem algumas hipóteses diagnósticas, desde doenças, como tumores, cistos no canal medular, hematomas epidurais, coisas do tipo. Porém, esse paciente também pode ter uma hérnia extrusa ou um processo inflamatório muito grande, sensibilizando a região. Então, nestes casos, é importante você saber fazer a avaliação disso tudo aí que estou te falando. Se você tem dúvidas, tem aula de red flags aqui no canal, está excelente para vocês. Tem o meu e-book que está disponível lá no meu site para vocês sobre avaliação, que explica tudo tintim por tintim, para você não errar isso. E aí você chegar ao diagnóstico e ver o que esse paciente precisa para melhorar. Beleza, gente? Agora a gente tem que fazer o quê? Praticar. Vamos praticar, bora praticar isso aí. Começa a usar esses conceitos com seus pacientes. Vai lá no seu consultório, trabalha com movimentos repetidos na sua avaliação. Veja as respostas que o seu paciente vai te dar e prescreva os exercícios de acordo com a centralização do paciente. Você vai ver como vai ter respostas boas aí com o seu público. Beleza, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Reforço para vocês comentarem o que vocês gostariam de saber, o que acharam da aula, dúvidas, para a gente seguir construindo uma fisioterapia no mais alto patamar, uma fisioterapia padrão ouro. Seja um fisioterapeuta campeão.